nasci pra perder. Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Às vezes eu me sinto Ludi, seja bem-vinda. Nico, Bruno. Perdeu de novo? Vamos lá, vamos entrar. Sente a vibe de hoje. Sente a vibe da nossa live de hoje. só que nessa história ninguém sabe o fim. Você Vamos dar um tempinho, eu sempre dou 2 minutos pro pessoal entrar. só traz o que quer. Marcela! Sou um homem, me diz você qual é. Seja bem-vinda! E a gente se dá bem, não desejamos mal. Olha a empatia falando, não desejamos o mal a quase ninguém, isso é empatia. E conhece a dor, é a empatia falando. Toda forma de amor. Nossa, que maravilha! Agora que eu dei o tempinho pro pessoal entrar. Vamos lá, sejam bem-vindos, boa noite para mais uma live, hoje com o nosso tema, a empatia da alma. Quem aí gostou do tema, pessoal? Quem aí está super curioso para ouvir sobre este tema, a empatia da alma? Seja bem-vinda, Lourdes, é um prazer ter você aí na minha primeira live que você esteja assistindo, né? Elaine também, a primeira vez que está aí na minha live, seja bem-vinda. Ninico, Dri Barros já esteve em outras lives anteriores, seja bem-vinda mais uma vez, é um prazer ter você aqui. A empatia da alma, o que será que vamos falar hoje, pessoal? O que vocês acham aí? O que vocês acharam do tema quando eu lancei o post? Eu sempre gosto de perguntar qual foi a percepção ao primeiro momento quando vocês leram o título da nossa live de hoje, a empatia da alma. Bom, por que eu escolhi este tema, a empatia da alma? Primeiro que eu amo essa palavra empatia. Eu adoro este termo, eu acho que a grande necessidade da humanidade está também dentro da empatia. É algo que se tem muita carência hoje dentro do mundo. O ser humano ele precisa mais de empatia. O ser humano hoje ele é carente de empatia. Enfim, então por isso que eu escolhi este tema. Como muitos aí sabem, eu ministro treinamentos, palestras sobre diversos assuntos, muitos focados no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento do ser humano, no empoderamento do profissional. E sempre, não importa qual é o título do meu treinamento, não importa qual é o título da minha palestra, eu sempre reservo um momento para falar de empatia. Porque eu acho que tudo na nossa vida acaba resvalando na empatia. De certo modo, ela está presente em todas as nossas relações. De certo modo, ela precisa ser mais praticada e menos falada. Eu não sei até que ponto alguns de vocês têm o conhecimento sobre a empatia, mas eu tenho certeza que aqueles que acompanharem essa live hoje até o final vão sair craques sobre o que é a empatia e falando mais profundamente a empatia da alma. Bom, vamos falar, antes de eu falar sobre o significado da empatia, eu queria aproveitar aqueles que estão aí pela primeira vez vendo uma live minha, eu queria convidá-los a se inscreverem no meu canal do YouTube, Rita Haddad Maia. Lá no meu canal no YouTube você encontra inúmeros vídeos meus, inclusive esta live vai estar salva lá depois. Tem as lives minhas anteriores, de certa forma hoje na nossa live eu vou acabar resvalando em alguns assuntos que nós já tratamos em lives anteriores, então se quiser ter o conhecimento mais a fundo, só entrar no meu canal do YouTube, Rita Haddad Maia, que vocês vão conhecer um pouco mais do meu trabalho. Seja bem-vindo, Antônio, Liliane, Ana Diniz, Fernanda,
É um prazer ter vocês aqui na minha live. Vamos falar, pessoal, o que é empatia? Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando eu pergunto o que é empatia, todos falam aquela frase clichê: a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quantos de vocês entendem empatia assim? Fernanda, boa noite, que acabou de entrar. O quanto você tem esse entendimento que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro? Eu tenho certeza, Clara e Michele, que acabaram de entrar, que quando a gente pensa em empatia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça para aqueles que já tiveram algum acesso a esse conteúdo, né? Então, o que é empatia, Rita? A capacidade de se colocar no lugar do outro. Pois eu vou muito mais a fundo. Eu gosto de ver a empatia como algo muito mais profundo e verdadeiramente da nossa alma, da nossa essência. Eu falo o que é empatia, eu falo o significado da empatia dizendo o seguinte: é a capacidade de sentir a dor do outro. Vai muito mais a fundo, não vai, pessoal? Uma coisa é você se colocar no lugar do outro. Outra coisa é você se sentir a dor do outro. Muda muito, não muda? A capacidade de sentir a dor do outro vai muito além apenas de você se colocar no lugar do outro. E é isso que nós vamos falar. Sobre essa empatia mais profunda. Hoje na nossa live é essa empatia que nós vamos falar. E vamos falar a importância que ela tem na nossa vida. Como nos tornarmos seres mais empáticos. O quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento. O quanto isso é importante para a nossa qualidade de vida. Seja bem-vinda, Ju. O quanto isso nos faz pessoas muito melhores, pessoas muito mais leves, pessoas muito mais prósperas. Tá aí quem perdeu a live sobre a prosperidade, que foi show de bola. Eu recebi feedbacks maravilhosos sobre a nossa live da prosperidade e abundância. Tá lá no meu canal do YouTube também. Então, assim, como sermos empáticos muda totalmente a nossa visão sobre o outro, a nossa visão de vida. A partir do momento que a gente começa a praticar a empatia no nosso dia a dia, a gente muda a nossa forma de viver. É isso mesmo. É como se tirássemos um peso dos nossos ombros. Mas como isso, Rita? Calma, que a nossa live hoje tem 3 momentos maravilhosos. E eu vou falar um pouquinho sobre por que a empatia alivia a nossa alma e alivia o nosso coração e nos torna as pessoas melhores. Seja bem-vinda, Darcy. Tava sentindo sua falta, hein? Confirmou que estaria aqui hoje. Então, o significado de empatia, muito além de se colocar no lugar do outro, é ter a capacidade de sentir a dor do outro. Ok? E eu volto a dizer, hoje a maior carência da humanidade é isso, é ter essa capacidade de sentir a dor do outro, essa capacidade de compreender o outro. Maria Luísa, seja bem-vinda. Como o ser humano tem essa dificuldade, não é mesmo, Tati? Como o ser humano tem essa dificuldade de ver na essência o outro, de saber e entender o que passa dentro do outro. É muito mais fácil para o ser humano julgar, é muito mais fácil para o ser humano sentenciar, virar as costas, enfim, ou tomar para si aquela dor que não lhe pertence, né? Então, volto a dizer, a maior carência hoje da humanidade se chama empatia. Essa é a maior carência da humanidade. Vamos ser mais empáticos, tá? Um dia eu estava num treinamento, ministrando um treinamento, como eu disse anteriormente. Em todos os meus treinamentos e palestras eu sempre dou um jeito de falar sobre a empatia, focado no tema em questão. E ao falar de empatia me veio um insight. O que é insight? Eu acho até legal falar o significado dessa palavra, porque eu falo muito dessa palavra. Eu tenho inúmeros e inúmeros insights durante as minhas lives, treinamentos e palestra. Insight é uma compreensão súbita de algo. Você tá falando de algo e de repente 1000 fichas caem na sua cabeça. É como se a catraca fizesse assim, cai-se um monte de fichas. Isso é insight, é uma compreensão súbita de algo. Por mais que eu já tinha um conhecimento sobre empatia, naquele momento, naquela palestra, eu tive uma compreensão bem legal, um insight bem bacana sobre empatia e sobre como explicar para o outro o verdadeiro sentido da empatia. E qual que foi esse insight que eu tive? Em sabermos diferenciar o entender do aceitar. Uau!
É isso mesmo. O ser humano, ele precisa entender menos e aceitar mais para ser empático. Como assim entender menos e aceitar mais? Sabe qual que é o nosso grande problema? TT, Camila, Raquel, Cássia, que acabou de entrar aí. Sabe qual que é o grande problema do ser humano? Ele quer entender demais. Ele quer entender as atitudes do outro. Ele quer entender o comportamento do outro. Ele quer entender por que o outro tratou ele assim. Ele quer entender, Janaína. E ele passa a vida inteira, Amanda, tentando entender o outro. Ao invés de simplesmente aceitar. Mas como assim, Rita? Quando eu aceito, eu não entendo? Não necessariamente. O fato de você aceitar o outro com as fraquezas, com os defeitos, com as limitações, não quer dizer, Luciene, tia Luciene, vou chamar de tia, porque essa daí é tia. Não quer dizer, tia Luciene, que você entende. Vamos entender menos e aceitar mais. Às vezes nós somos maltratados por certas pessoas e a gente não entende por que aquela pessoa nos trata assim. A gente não entende, às vezes a pessoa nem nos trata assim, a pessoa tem uma forma de viver a vida e você passa a vida inteira tentando entender por que aquela pessoa é assim. Cara, deixa de tentar entender e apenas aceita que somos seres imperfeitos, que somos seres que têm dores, que têm traumas, que têm uma história por trás de cada um. Cada um, Melissa, tem a sua história. E essa história, ela é carregada de dores, ela é carregada de medos, ela é carregada de limitações, ela é carregada de cicatrizes. E que nós muitas vezes não vamos entender. Certas atitudes da humanidade nós não vamos entender. Só que cada vez que a gente fica só tentando entender e deixa de aceitar, nós nos afastamos cada vez mais dos seres humanos. Nós nos afastamos cada vez mais do outro. Nós nos tornamos pessoas mais egoístas, egocêntricas. Nós deixamos cada vez mais de sentir a dor do outro. Olha que bacana isso. Não é mesmo? Então esse foi o insight que eu tive naquele treinamento. E isso foi maravilhoso, foi um sucesso aquele treinamento. Eu dei um novo sentido para a empatia. Pode ser que existam livros que falem isso, claro que deve existir, mas aquele insight veio do meu coração naquele momento e eu trouxe um novo sentido e um novo entendimento para os meus treinamentos. Entenda menos e aceite mais. Ok, pessoal? Então esse é o verdadeiro significado da empatia. Não é apenas se colocar no lugar do outro, mas é termos a capacidade de sentir a dor do outro, procurando aceitar e não entender, porque existe coisas que não só nós não iremos entender no outro, mas como também o outro não entende muita coisa de nós. Vocês já pararam para pensar isso? O quanto o outro não entende seus comportamentos, o quanto o outro fica quebrando a cabeça procurando entender por que você é assim. E quantas pessoas, mesmo sem te entender, te acolhem, te amam, não viram as costas para você, mesmo sem entender você. Elas te aceitam, elas aceitam você, elas praticam a empatia, elas se colocam no seu lugar. Ok? Então, uau, verdade, Mel, é isso aí, vamos participando. Bom, falamos aí do nosso primeiro momento, né, da nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. A Arlete acabou de entrar, faz tempo que não assiste live minha. Volto a convidá-los a seguir a minha página no Instagram, Psicocoach Rita Haddad, a seguir o meu canal no YouTube. É um prazer aí ter vocês mais uma vez, mais uma noite. Todo domingo e quinta-feiras estaremos aqui falando de assuntos bacanas, assuntos pertinentes e principalmente assuntos que desenvolvem a gente enquanto ser humano, que traz novas reflexões, que faz a gente tentar e buscar sempre sermos pessoas melhores. Essa é a verdadeira essência da vida, o desenvolvimento contínuo, sermos melhores que ontem. Eu sempre falo, na nossa vida, num novo amanhecer, amanhã, segunda-feira, você vai ter duas escolhas na sua vida. Uma é ser melhor que hoje. A outra é ser pior que hoje. Uau, como assim? Você nunca vai ser a mesma coisa. Nunca. Então amanhã, segunda-feira, escolha ser uma pessoa melhor.
Faça essa escolha. Escolha ser alguém mais empático, praticando a empatia, procurando aceitar mais e entender menos. Isso vai te ajudar muito na sua relação com o outro, na sua comunicação com o outro. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. O que faz? Quais são os danos que a falta da empatia traz para nossa vida? Uau! A falta dessa prática tão bacana, tão bonita que eu explanei no nosso primeiro momento. O que essa falta faz? Que tipo de ser humano a falta da empatia nos transforma? Quando eu deixo de praticar a empatia, que tipo de ser humano eu passo a ser? Bom, primeiramente, um ser humano mais egoísta. Um ser humano que pensa muito mais em si do que no outro. É legal, a gente tem que se colocar em primeiro lugar da nossa vida. Claro, eu falei isso na nossa última live de quinta-feira, que foi um sucesso, na qual eu falei, você é a pessoa mais importante da sua vida. Claro que você é, mas isso não lhe impede de praticar a compaixão, o amor ao próximo, a aceitação. Ter um bom relacionamento interpessoal. O fato de você ter a consciência que você é alguém importante para si, não pode te transformar num ser humano egoísta, que não se importa com o próximo, que não se incomoda com a dor do outro. Independente de você gostar ou não do outro, nós temos que nos incomodar sim. Seja bem-vinda, Bruna. Que prazer ter você aqui, Bruna, Ledes, enfim, todos que vêm entrando aí. Então, o primeiro dano da falta da empatia na nossa vida, o egoísmo. E o que o egoísmo traz para a nossa vida, pessoal? Solidão, afastamento das pessoas, imaturidade. As pessoas egoístas são seres imaturos, são seres que não são evoluídos, são pessoas que estão ligadas ao material. Tá muito longe da prosperidade. Lembre-se quando eu falei na nossa live anterior, volto a convidá-los, quem quiser assistir, o egoísmo ele está muito longe do equilíbrio entre o dar e o receber, do equilíbrio da prosperidade, de trazermos a prosperidade e a abundância para a nossa vida. Então, quando nós deixamos de ser empáticos, nós nos afastamos da prosperidade, nós nos afastamos da abundância, nós nos afastamos das coisas boas, dos sentimentos bons, da bondade, da caridade. Tá? Perdemos esse equilíbrio tão importante que é o doar e o receber. Tá? A gente toma para si todas as dores do mundo. Como assim a gente toma para si todas as dores do mundo? Antes de eu falar o que a falta de empatia faz em relação às dores do mundo, eu gostaria de dizer para vocês, Eva, seja bem-vinda, que eu gosto muito da participação de vocês, tá? Então, assim, ao longo da nossa live, eu tô vendo que tem bastante gente aí que tá assistindo pela primeira vez. Podem perguntar, podem comentar. Isso torna a nossa live, eu sempre falo nossa, porque essa live é minha e de vocês, é um momento nosso. Isso torna a nossa live muito mais rica, muito mais completa de conteúdo. Eu quero muito ouvir vocês, então pode falar que esse momento é nosso. Como assim, Rita? O ser humano que não pratica a empatia toma as dores do mundo. Lembra quando eu falei que o ser humano que ele não pratica a empatia, ele não aceita ser tratado mal, ele não aceita a indiferença, ele não aceita as pessoas que estão distantes, teoricamente, do que ele entende ser certo, e ele vai se afastando desse tipo de pessoa. E ele se afasta e ele não se dá bem, e as relações interpessoais dele acabam virando uma tragédia, porque ele acha que o problema da outra pessoa é seu. É isso mesmo. Ele pega o problema do outro. Oi, tia Sofia, seja bem-vinda. Ele pega o problema do outro pra si. Então, assim, eu não tenho uma relação boa com uma pessoa da minha família ou uma pessoa do meu local de trabalho. Mas eu não tenho uma relação boa porque aquela pessoa ela é indiferente a mim, ela me trata mal, ela fala palavras que me ofendem, palavras que me machucam, ela tenta me boicotar no trabalho, ela tenta, teoricamente, tem aquela palavrinha mágica, né? Puxar o tapete, ela faz de tudo para me prejudicar.
E aí você nunca vai entender isso, porque esse tipo de pessoa não é o que você acredita ser o certo. Você não é assim. Só que quando você começa a praticar a empatia, você passa a ter um entendimento, não é entender a pessoa, é ter um entendimento que aquelas dores, que aquele comportamento dela é um problema dela, é uma dor dela. E se é uma dor que ela carrega desde que ela nasceu, se ela carrega devido à história dela, os traumas dela, as cicatrizes dela, não importa, mas é uma dor dela, é algo dela. E a falta de empatia na nossa vida faz o quê? A gente pegar as dores dessas pessoas e trazer para nós. E a gente passa a ter um entendimento que o problema dela somos nós. Quantos de vocês já não vivenciaram? Ah, isso é muito comum. Você tá num ambiente e a pessoa chega e não dá bom dia pra ninguém. Ela não deu bom dia pra ninguém, não é só pra você. Ela não deu bom dia, nem boa tarde, nem boa noite pra ninguém. Mas você acha que o problema é você. Ela não deu bom dia porque ela não deu pra você, não foi pra aquele meio que estava lá. E aí você pega aquela dor daquela pessoa que às vezes tá passando por um trauma na vida, tá passando por um momento delicado que nós não fazemos nem ideia. Nós não sabemos o que passa por trás do outro. Nós não temos como conhecer o sofrimento. Às vezes o ser humano tem algo dentro dele que grita pedindo socorro. E ao invés de nós estendermos uma mão, a gente julga. A gente exclui. A gente, ou melhor, tem o termo agora da moda, né? A gente deleta o ser humano da nossa vida. Por quê? Porque é tão difícil sermos empáticos. É tão difícil estarmos dispostos a sentir a dor do outro, porque dói, porque quando eu sinto a dor do outro, dói em mim também, dói saber o que aquela pessoa passa. Cacá, seja bem-vinda, Cacá e Samara, que prazer ter você aqui, prima querida, além de querida, é linda. Enfim, é dolorido sentir a dor do outro, é dolorido ter essa capacidade, mas isso te torna nobre, isso te torna diferente. Isso te torna um ser de luz que leva a luz. Lembra da abundância? Volto a dizer, a live da abundância ela é maravilhosa. Para quem não assistiu, vá no YouTube e assista. Quando eu jogo pro meu universo, quando eu jogo pro universo a bondade, a caridade, o amor ao próximo, a ajuda, eu recebo isso em dobro, em triplo. Então que sejamos prósperos, não pegue a dor do outro pra você. Se o outro é uma pessoa, a gente usa uns termos às vezes pesados pra falar do outro, né? As pessoas adoram falar, aquela lá é uma mal amada. Quando a gente fala aquela lá é uma mal amada, gente, você já pensou a dor de ser mal amada? Deve ser horrível. Deve ser algo muito doloroso, uma ferida latente. E aí, você fala num desprendimento, é mal amada, é infeliz, e a gente fala assim como se fosse algo gostoso, né? Como se fosse algo saboroso, é mal amada, é infeliz. Caramba, meu, isso é muito ruim. É muito ruim a gente ser indiferente à dor do outro. É muito ruim. Isso nos torna seres piores. Isso nos torna seres egoístas. Isso trava a nossa vida. Isso faz com que a gente não evolui. A evolução do ser humano está nas relações humanas. A gente só consegue evoluir a partir do momento que a gente se relaciona com o outro. Quanto mais eu me aproximo do outro, mais eu aproximo de mim mesma. É isso mesmo. Quanto mais eu compreendo o outro, mais eu sou capaz de compreender a mim mesma. Eu sei, Eva, infelizmente existem pessoas cruéis, concordo com você, existem pessoas cruéis. Só que lembre-se que essas pessoas cruéis é um problema dela. Essa crueldade é um problema dela. Eu não posso pegar essa crueldade, que é um problema dela, e trazer para minha vida. Que aí eu vou carregar a minha vida. Eu vou carregar a minha vida daqueles que estão ao meu redor. Então, assim, você vai entender, tem gente que nunca vai entender as pessoas cruéis, é difícil entender, é muito difícil. Eu sou psicóloga, eu tenho a formação complementar extensiva em psicanálise, eu tenho a formação de coach. Pra mim, como profissional, é muito mais, teoricamente, fácil, não é tão fácil assim, teoricamente, entender o outro do que uma pessoa comum. Afinal, eu estudei para isso, e isso, mais do que nunca, está dentro da minha missão de vida. Então, hoje, quando alguém me faz mal, porque não pense vocês que não faz, porque fazem. Assim como
todo ser humano, ele recebe coisas negativas. Eu também recebo puxões de tapete, eu também recebo palavras ofensivas, mas quando alguém faz isso comigo, eu procuro entender a dor dessa pessoa. Por que essa pessoa está fazendo isso? Aí eu chego num consenso, na grande maioria das vezes, que esse problema é dela. É ela que muitas vezes está infeliz, é ela que muitas vezes, ou ele, que não está aguentando, de repente, o meu brilho, não está aguentando a evolução do outro. Tá? O caminho é acertar que a pessoa é desse jeito e não permitir que isso te afete e transforme no que o outro é. Perfeito, Ana, perfeito. Suas palavras valem, tá valendo um prêmio maravilhoso. Você contextualizou o que eu falei até agora aqui na live. Eu vou ler de novo. O caminho é aceitar que a outra pessoa é desse jeito e não permitir que isso te afete. Olha o que a Ana falou nas palavras dela. É aceitar e não entender. Porque às vezes nós não vamos entender, porque os nossos princípios muitas vezes não vão ser capazes de entender aquilo. Certas atitudes do ser humano, mediante os nossos princípios éticos, morais, ele é inaceitável. Então nós não vamos entender, mas podemos aceitar. Por mais difícil e inaceitável de entendimento, aceite. Aceite. E quando eu falo aceitar, isso não te permite você querer ter essa pessoa no seu convívio, você querer sofrer e ser maltratada. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, vamos voltar, é você não pegar aquela dor pra você e achar que o problema é você e não ela. É isso que eu estou dizendo. Se você tem uma pessoa do seu convívio que não te faz bem, que te maltrata, que te traz palavras pesadas, que afeta a sua autoestima, que afeta o seu amor próprio, você pode até aceitar essa pessoa ser assim, mas você tem total direito de não querer aquela pessoa no seu convívio. Tudo bem, são escolhas. A gente quer ter pessoas ao nosso redor que nos faça bem, né? E aí a empatia é o quê? O procurar não julgar, como a Eva disse. Julgue menos, aceite mais, é um problema dela. Se é certo ou errado, eu sempre lembro da abundância, tudo que a gente emite pro universo volta. Deixa que aquela pessoa se acerte com o que ela tá emanando pro universo. É um problema dela, tá? Então, outra coisa também que é a falta da empatia, essa falta de aceitação do outro. Quando a gente não tem essa boa relação com esses momentos difíceis, principalmente com essas pessoas difíceis, a gente se desmotiva muito fácil. Muito fácil, porque se eu pego facilmente a dor do outro, Aninha que entrou que acabou de entrar, o Wilson, quando eu pego muito fácil a dor do outro, eu me desmotivo muito fácil, né? Então, assim, eu acho que se tudo que acontecer na minha vida eu achar que o problema é meu, aquela pessoa que entrou não deu bom dia, aquele chefe que é insuportável, que maltrata as pessoas, aquela gerente, aquela chefe, aquela dona, enfim, aquela pessoa que está acima de você, ou nem precisa estar acima hierarquicamente, que trabalha ao seu lado. Se eu achar que aquele mau humor todo daquela pessoa é um problema meu, eu vou me desmotivar o tempo todo. Eu não vou encontrar motivação para estar ali. E às vezes estar ali com aquela pessoa vai ser necessário. Às vezes vocês não vão ter a saída de se afastar desse tipo de pessoa. Às vezes faz parte do seu convívio profissional. E aí, você vai mudar de emprego? Errado, porque se você mudar de emprego, você vai cair num outro que é capaz de ter mais pessoas assim, né? Então, o que nós precisamos praticar? A empatia. E quando eu pratico a empatia, eu entendo que o problema daquela pessoa é dela e não o meu. Já muda tudo. Eu tiro tijolos dos meus ombros quando eu passo a ter esse entendimento. Não é verdade, Wilson? O que você tá rindo aí? O que você falou que você tá rindo aí? Fiquei até curiosa. Então, é muito importante isso. Bom, a falta de empatia com a pandemia. Eu queria fazer esta observação. O quanto que a gente está vendo a falta de empatia no mundo em relação a este momento difícil que nós estamos vivendo. Mas antes, deixa eu lubrificar a máquina aqui, porque não é fácil não. Nesse momento de crise mundial, né? E sempre nas minhas lives atuais eu tenho sempre resvalado nesse momento atual que nós estamos vivendo, né? Da pandemia. Eu acredito que todos vocês, a partir de agora, principalmente agora, né? Principalmente agora que estão tendo um conhecimento mais profundo do que é empatia, é nítido ver a falta de empatia no mundo nesse momento de crise. Esse momento tá tipo assim, aquela frase, salve-se quem puder.
Caramba, meu! Salve-se quem puder. Um mundo mais do que nunca o mundo necessita que sejamos empáticos. Mais do que nunca o mundo clama por isso, o mundo implora por isso. E o que acontece? Salve-se quem puder. É assim que os comerciais, não digo todos, pelo amor de Deus, a gente não pode generalizar nunca. Mas é assim que alguns empreendimentos estão funcionando, salve-se quem puder. É assim que os governantes muitas vezes estão fazendo, né? Estão trabalhando. É assim que alguns patrões, alguns empregados também, que também não é só quem tá lá em cima que tem que ter empatia, todos nós temos que ter. Nós também temos que entender quem está acima de nós. E não só quem está acima, entender quem está abaixo, aceitar, né? Ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, né? É bom quando podemos nos afastar dessa pessoa. É bom, né? Mas geralmente não dá. Então, assim, sempre vai ter umas pereba na família, sempre vai ter uns dedinhos podres no trabalho, na família. Sempre tem aqueles que precisam evoluir e muitas vezes a nossa missão é ajudar essas pessoas a evoluir, né? Então, assim, o mundo está carente e precisa que sejamos mais empáticos. Precisa que possamos pensar no outro, né? Esses dias, eu não vou falar nomes que não fica legal, mas eu tive uma reunião e eu falei, nós precisamos de empatia. Uma reunião para decidir o futuro aí escolar dos meus filhos. E eu fui lá na instituição e falei, cadê a empatia? Cadê entender os pais? Cadê? Prejuízo, gente, nesse momento, quando eu falo prejuízo emocional, de danos, de todos os aspectos. Nesse momento de crise, a humanidade está tendo prejuízo, não importando a classe social, ou segmento, ou nicho de trabalho. Todos nós estamos tendo algum tipo de prejuízo, principalmente emocional, tá? Estamos todos à flor da pele. Então, assim, e aí eu falei para a instituição, para o responsável da instituição, cadê a empatia? Cadê procurar entender a dor que cada um desses pais estão passando, que essas crianças estão passando? Precisamos praticar mais a empatia, entender mais o que o outro está passando, sentir mais, entender não, sentir mais a dor que o outro está passando. Ok, pessoal? Então, esse momento de pandemia tá deixando bem claro o quanto que nós, seres humanos, precisamos nos desenvolver mais, precisamos sermos pessoas melhores e pararmos de julgar. O ponto de partida para praticar a empatia o ponto de partida para sermos mais empáticos é julgue menos, por favor. Pare de julgar o próximo o tempo todo. Pare de julgar o próximo, porque nós nunca sabemos o que passa por trás daquela pessoa. Quais são as dores que tem dentro daquela pessoa. Quais são os traumas que aquela pessoa carrega na sua alma. Por isso que eu trouxe o nome da live, a empatia da alma, que é uma aceitação do outro, ok? E o que é o ser empático? Vamos falar como é bom sermos empáticos? Gente, é muito bom. Olha, é claro que nós temos que estar em constante mudança, já falei, volto a repetir, o desenvolvimento contínuo, termos a escolha do dia seguinte, sempre sermos pessoas melhores, sempre. Mas ainda sempre temos que evoluir, mas eu confesso a vocês que quando eu tive esse entendimento da empatia e eu passei a praticar ela, não só a falar nos meus treinamentos, mas a praticar ela. Ah, Rita, você é perfeita? Claro que não, eu tenho minhas perebas dos infernos que eu sempre falo aqui, eu tenho o meu lado sombra que eu luto também para evoluir, mas enfim. Mas desde que eu passei a praticar isso e colocar isso na minha essência de vida, eu tirei muito peso, eu tirei muitas dores que não pertenciam a mim, dores que pertencem ao outro. Eu tirei essa dor que não eram minhas e isso tornou-se a minha vida muito mais leve, muito mais leve. Quando eu passei a aceitar o ser humano como imperfeito, isso daí trouxe um novo entendimento de vida para mim. Tá? Então o ser empático, para começar, ele tem uma maior resistência para frustração. Ele tem muito maior resistência para frustração, diferente do ser humano que não é empático. O ser humano que não é empático, ele se frustra muito fácil. Por que ele se frustra muito fácil? Porque ele vive em função da dor do outro.
Quando ele vive em função da dor do outro, na hora que o outro teoricamente grita, ele apaga. Ele apaga, porque ele vive em função da dor do outro, do comportamento do outro. Esse é o ser não empático. Já o ser empático, ele não se frustra tão fácil. Aquele coleguinha que chegou no trabalho e você deu bom dia e ele não te deu bom dia, você vai pensar assim, o problema é dela, né? O que eu posso fazer? Se ela quer ser sem educação, o problema é dela. A vida que segue e você vai continuar dando bom dia pra ela todo dia. Você entendeu o segredo? É continuar sendo você, não mudar por causa do outro. Porque se você muda por causa do outro, você deixa de ser empático. Aí você já não tá mais trabalhando o dar e o receber. Porque se você trabalha o dar pensando no receber, esquece. Deixa de ser empático, deixa de ser próspero e não trabalha a abundância. Então, isso quando você passa a ser empático, a pessoa tenta puxar seu tapete, a pessoa faz maldade com você, porque isso é do ser humano, infelizmente. Tem o ser humano que o lado pereba dele, ele é muito mais aflorado, ele tem o lado sombrio dele muito maior do que o lado luz, ele precisa desenvolver mais. Então quando você tá com esse tipo de ser humano, você olha pra ele e fala assim, meu amigo, evolua, meu amigo, ô meu filho, tente achar luz na sua vida. Você olha pra ele com outro olhar, um olhar da essência, um olhar mais humano, um olhar de respeitar a dor dele, por mais inaceitável que seja, por mais que você não compreenda por que ele é assim, só que às vezes ele tá muito longe do seu nível de evolução. Às vezes você tá muito mais evoluído que aquela pessoa e você vai falar assim, como você consegue ser assim? Você se machucou por isso? Não acredito. Paciência! Cada um tem seu nível, cada um tem seu tempo. Cada ser humano tem o seu tempo de evoluir. Cada ser humano recebe as dores de uma maneira, aprende de uma maneira. Tem gente que não aprende com a dor, tem gente que aprende. Cada um reage de uma forma. Nando, seja bem-vindo. Lá do Pereba, gostou, né, Ari? Mas é verdade, Ari, eu sempre falo, nós temos um ladinho da Pereba, eu sempre falo, vou falar sobre a luz e sombra, a Marcela ama, ela vai pular na cadeira de alegria. Nós, seres humanos, nós temos dois lados, nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Isso é todo mundo, tá? Ai, eu só sou luz, não é nada, não é nada. Tem um lado sombra aí que é horrível. Um lado sombra que carrega seu egoísmo, sua inveja. E não existe inveja branca, não. Lá nesse lado sombra tá a branca, a preta, a roxa, tudo. Então todo ser humano tem esse lado mais sombrio, que é a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa. E tem aquele lado luz, que é a compaixão, o amor ao próximo, resiliência, capacidade de perdoar, que não é todo mundo que tem essa capacidade, não. Então, Ari, todos nós temos esses dois polos. Mas e agora, Rita, o que eu faço? O que você faz? Tenta ser luz e neutralizar o lado sombra. É isso que você tem que fazer. Esse ladinho sombra, ele nunca vai deixar de existir. Mas o seu lado luz pode e deve neutralizar esse seu ladinho. Quantos de nós, de vez em quando, vê que tá derrapando assim, né? Que tá assim, começando a sentir inveja e opa, isso não me pertence. Quantos de nós? É isso que tem que ser. Na hora que você começar a derrapar ou começar a desejar o mal do outro, opa, quem sou eu para julgar e desejar isso do outro, né? Então, a importância é esse lado luz neutralizar esse lado pereba dos infernos, tá? E o ser empático, ele consegue neutralizar muito bem este lado sombra. Ele tem, como eu disse, uma maior capacidade para lidar com a frustração. Ele demora muito para se frustrar, ele não se frustra tão facilmente. E principalmente, o ser empático, ele é muito mais resiliente. Como assim resiliente? Eu amo essa palavra resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de tomarmos um tranco, de tomarmos aquele tombo que rala a gente inteirinho, machuca pra caramba. A gente vai lá, levanta, sacode a poeira e a vida que segue, levanta a cabeça e vamos ser felizes e continuar sempre. Agora tem gente que cai, rala, toma aquele tombo, fica 2 dias no chão pedindo socorro. Essa pessoa já tem uma dificuldade muito maior de resiliência. Ela fica muito mais tempo naquele estado de dor do que levantar e tentar superar aquela dificuldade. E a pessoa empática,
ela tem essa capacidade de resiliência muito mais aflorada nela. Por que que ela tem? Ela vai lá, leva um tombo, muitas vezes um tombo gerado pelo outro, e aí ela pensa, opa, eu vou me reconstituir, doeu saber disso porque dói, mas eu vou me refazer porque esse problema não é meu. Esse problema é desse indivíduo, desse ser, dessa pessoa, do mundo, enfim. Mas aí ela levanta e sacode a poeira. Ela não se desmotiva tão facilmente. Não é uma catracada de um chefe mal-humorado que vai desmotivar e acabar com o dia dessa pessoa. Não é, não. Não é qualquer catracada, não. Perdão do termo catracada, tá? Mas, enfim, não é qualquer bronca, enfim, que vai fazer essa pessoa se desmotivar, não. O outro vai ter que ser muito ninja pra conseguir desmotivar essa pessoa, tá? E o mais legal da pessoa empática... Quando a gente não pega as dores do outro, pessoal, agora é uma pergunta que eu vou fazer. Quando a gente consegue ter a capacidade de aceitar que o problema do outro não é nosso, o que a gente deixa de guardar? O que a gente deixa de guardar? Vamos lá? Vamos ver, pergunta de 1 milhão. O que a gente deixa de guardar quando a gente deixa de pegar a dor do outro pra nós? Bom, demoraram para responder, eu vou falar. Rancor. Mágoa, perfeito. Rancor, mágoa, TT. Show, acertou, TT. Mágoa, rancor. Quando eu deixo de pegar a dor do outro, eu deixo de guardar mágoa, eu deixo de guardar rancor, Andréia, Melissa, é isso mesmo, rancor. Agora eu pergunto para vocês, o quanto o rancor faz mal para nossa vida? O quanto o rancor seca o ser humano. O ser humano rancoroso, ele é amargo até na cara dele, na fisionomia. Pensa em uma pessoa rancorosa, numa pessoa que guarda mágoa. Lembra-se dessa pessoa, você vai lembrar ela com um semblante fechado, com um semblante emburrado. Não é verdade? Pensa aí, lembra dessa pessoa, porque com certeza todo mundo conhece alguém. Eu tô falando com vocês, eu tô lembrando de um monte de pessoa que tem um semblante fechado, assim, aqui ó, até sim, sabe, fica até assim, tem gente que é assim, tem gente rancorosa que a cara até engruvinha, fica velha muito mais cedo, hein? Deus me livre. Mas enfim, então quando a gente passa a trabalhar mais a empatia, a gente deixa de ser portadores de sentimentos ruins, de sentimento que faz mal pra gente. Ficar remoendo algo. Gente, pra que ficar remoendo algo que não te pertence, cidadão ou cidadão? Ai, eu tenho vontade às vezes de bater em vocês. Marcela que fala. Marcela fala assim, Rita, você fica dando tapa na nossa cara, simbólico, tá? Porque eu não dou tapa na cara das pessoas, é modo de dizer. Mas eu tenho vontade de dar uns tapas e falar, minha filha, você tá remoendo o que não é seu. Se essa pessoa te tratou mal, se essa pessoa te falou isso, você vai acreditar, é um problema dela. Pra que você tá remoendo o que te fizeram? Joga ao vento, é isso aí, joga ao vento, Ixalá, é isso mesmo, joga ao vento. Pra quê? Pra quê? Pra que guardar o que não te pertence? Não guarde pra si o que não te pertence. Gostei dessa frase, vou anotar. Lembra dos insights? Acabei de ter mais um. Vou anotar isso daqui. Oi, Geise, seja bem-vinda. Eu vou anotar essa frase. Não guarde pra si o que não te pertence. Maravilha. E é isso, pessoal, voltando, vamos praticar mais a empatia na nossa vida, vamos buscarmos sermos pessoas melhores. Para quem perdeu o começo, não perca seu tempo tentando entender o outro, aceite, e aceitar ele não quer dizer que você está aceitando, achando certo as atitudes, não é isso. Não é isso. Aceitar ao próximo com as suas imperfeições não quer dizer que você está sentenciando que é correto ser igual àquela pessoa. Não é isso. Você só está deixando de perder seu tempo com algo que não te pertence, com dores que não são suas. Você só está deixando de sofrer mais. Você está buscando ser alguém mais evoluído, alguém que não fique a cada passo emperrando num problema que não é seu. Perdendo seu tempo. Ser luz, é isso aí, Liliane. Sermos pessoas de luz. Somos perfeitos? Não. Os seres de luz também tem as perebas, não esquece, tá? Então, é muito bom e o mundo precisa de pessoas mais empáticas. O mundo precisa que nós passamos a fazer mais e falar menos. Então, quanto à empatia,
fale menos e pratique mais. Lembre-se, procurem sentir a dor do outro. Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Empatia, capacidade de sentir a dor do outro. E se está o tempo todo ao seu lado, olha, se está o tempo todo ao seu lado, primeiro que nós estamos aqui não só para evoluirmos, mas como também ajudar ao próximo a evoluir. E eu tenho uma frase que não é minha, mas eu li uma vez e ela fez todo sentido para minha vida, inclusive para as minhas relações familiares, que é a frase o seguinte: quando você muda, tudo muda ao seu redor. Mais uma vez eu vou falar a frase: quando você muda, tudo muda ao seu redor. Mude a maneira de tratar esta pessoa. De repente, ela sente algo e encontra o caminho para mudança também, tá? Então, muitas vezes nós não temos como se afastar de pessoas que não nos fazem bem, porque muitas vezes elas estão até sobre o nosso próprio teto, né? Às vezes podem ser parentes próximos, enfim. Mas lembre-se, para começar, quando você tem o entendimento que esse problema não é seu e esse problema é dela, eu tenho certeza que isso já alivia muito o seu coração, muito. E, como diz a TT, é um espelho e é a mais pura verdade. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Uma vez eu vi um padre falando, um vídeo falando sobre relacionamentos de casais, e a mulher foi lá chorar, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, e você é o quê? Ele perguntou. Ah, eu sou luz, aí a pessoa só mira no lado luz, né? Ela é maravilhosa, ela é luz, ela nunca olha o lado pereba dos infernos dela. E é muito pereba sim. Se você quer mudar o outro, mude você. Mude primeiramente você. Lembre-se, quanto mais você se aproxima do outro, mais você se aproxima de você. Quanto mais você aproxima do seu autoconhecimento, quanto mais você se conhece, mais você aproxima do outro, mais você ganha resistência, não é nem resiliência, mais você ganha resistência para lidar com o outro, para aceitar o outro. Tá? Porque quando você se conhece, quando você consegue chegar na sua verdadeira essência, é muito mais fácil você lidar com o outro. Porque você já sabe muito bem quem é você. Você já tem muito bem elaborado isso. E se torna muito mais fácil as suas relações interpessoais. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu convido vocês mais uma vez a seguirem, a se inscreverem no meu canal do YouTube. Rita Haddad Maia. Eu agradeço aí a presença, a Stephanie, que acabou de entrar, de várias pessoas que estiveram aqui na minha live pela primeira vez. Volto a dizer, eu sempre estou fazendo lives aos domingos e quinta-feiras. Todo final de uma live eu abro uma caixinha no meu store, pedindo dicas de uma próxima live. Qual o tema? Eu quero falar o que vocês queiram e precisam ouvir. O que você quer ouvir, o que você precisa ouvir é o que eu quero falar com vocês, é o que eu quero trocar uma ideia com vocês. Isso é muito importante pra mim, tá? Então, dentro da caixinha que eu vou abrir no store, coloque o assunto, coloque o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que eu comente. Eu vou ligar um negócio aqui pra gente encerrar de uma forma bem bacana. O que vocês querem? Eu tive um pedido pra live de domingo, perdão, de quinta-feira, hoje é domingo, muito legal, que foi para falar sobre crenças limitantes. Quem aí já ouviu falar sobre crenças limitantes? Bacana, né? Então na próxima live nós vamos falar sobre crenças limitantes, como desconstruir as crenças limitantes, como quebrar tabus na nossa vida, ok? Bom, opa, gostou, TT? Já ouviu falar, Eva? É um tema maravilhoso, não é? Crença limitante, eu não vou falar palavrão aqui porque eu tô ficando um ser mais de luz do que pereba. Mamãe me ensinou, falou, para de falar palavrão, senão eu não assisto mais suas lives. Aí eu tive que parar de falar, né? Mas eu tenho certeza que tem gente que tá morrendo de saudade dos meus palavrão, mas tudo bem. Então, vamos falar sobre os tabus, quebrar o que a crença limitante impede na nossa vida, como a crença limitante nos prejudica, como desconstruir essas crenças que nos prejudica tanto, que nos impede de crescer, que nos impede de sermos pessoas melhores. Não é verdade? Tem gente que tá rindo aí. Vocês estão rindo, né? Enfim, pessoal. É isso, gratidão, Miguel entrou, já tá acabando, você vai ter que assistir no meu canal do YouTube, Rita
Haddad Maia. Ok, pessoal? Gratidão. E eu não sei se vocês lembram, eu comecei a nossa live de hoje com uma música chamada Toda Forma de Amor. Essa música eu trabalho muito a empatia e da mesma forma que eu comecei ela, comecei a live, eu gostaria de terminar com vocês. Um forte abraço a todos, gratidão, espero por vocês na minha próxima live quinta-feira. Luciana, obrigada, show, obrigada por deixar nosso domingo mais leve, gratidão, gratidão. Lourdes, minha madrinha querida de casamento, gratidão, gratidão. Ari, gratidão, Andréia, Maria Luísa, ó, segunda live que você tá comigo, maravilha, quinta-feira espero você. Ninico finalmente aprendeu a mexer com live, não é verdade? Michele, Aninha, é isso aí, pessoal. Clara, já tá virando assídua, maravilha. Fernanda, Melissa, olha lá, sente lá. Escutem essa música, ela é muito boa. Vamos lá? Só que nessa história Ninguém sabe o fim. você não leva pra casa. Namastê. Sente, ó, escutem a música, ó. Você só leva pra casa o que quer. Me diz você A gente vive junto e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. A gente vai à luta. Presta atenção. E conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Julgue menos e aceite mais. Toda forma de amor é bem-vinda. Ame mais, julgue menos. Eu vou curtir a música. Quem quiser sair, que saia. Eu tô aqui de boa. Vou esperar o Instagram me derrubar. Andréia, nossos tempos de faculdade, olha aí, ó. Seus olhos, mas